Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Coraline, de Neil Gaiman. Bom, essa história aqui eu ouvi ela pelo Storytel como audiobook, e aí uma coisa bacana é que a narração ela foi feita pelo próprio autor, então isso é uma coisa que eu achei bem legal aqui nesse audiobook, né? E eu também já tinha comprado ele para Kindle, e aí eu já tinha lido também ele no Kindle, né? Então vou deixar o link aqui tanto para a Storytel como também para o livro na Amazon. Bom, e nessa história então a gente vai acompanhar a menina Coraline, que se mudou com seus pais ali para uma outra casa. E como qualquer criança, ela fica entediada, né, de não fazer nada, ela quer explorar, ela quer conhecer as coisas, só que o pai e a mãe dela, eles são muito ocupados, né, eles estão pensando só no trabalho, eles não dão atenção para Coraline, então ela começa a explorar ali aquele local, né, a residência. Em um dado momento ela descobre uma porta que dá para uma parede e ela fica com isso na cabeça, né? Mais para frente ali na história ela acaba indo novamente, né, até essa mesma porta, porém dessa vez quando ela abre, ao invés da parede, o que ela tem é um túnel, né, escuro. E aí ela resolve então explorar, né, esse túnel para ver o que acontece, e aí ela entra em uma espécie de um outro universo, né, em um outro mundo, aonde existe uma versão diferente de tudo aquilo que ela tem no mundo dela, né, na casa dela. E lá então ela encontra uma mesma versão da casa dela, só que muito mais interessante, e ela encontra também versões dos seus pais, né? Só que também muito mais interessantes. Aqui nesse outro mundo, os pais dela são muito mais atenciosos, né? Eles querem deixá-la feliz a qualquer custo, né? Então o que vai acontecendo é que a Coraline ela começa a simpatizar cada vez mais com esse outro mundo, né? Esse mundo onde tem tudo aquilo que ela sempre quis. Mas, como nem tudo é o que parece, né, no desenrolar ali da história, a Coraline vai percebendo que as coisas não são bem assim, né? Aquele mundo ali não é perfeito, aquelas pessoas ali, né, o pai e a mãe dela desse outro mundo, eles não são tão boa gente assim, né? Então ela vai entendendo melhor, né, o que está acontecendo ali e dessa forma então a história ela vai se desenrolando, né? Bom, e para não dar nenhum spoiler então sobre essa história, agora eu vou parar, né, de falar tanto assim sobre o livro, sobre a história, e eu vou comentar algumas coisas que eu achei interessante, né, em relação a ela. Uma coisa que eu gostei bastante foram as ilustrações. Eu vou colocar aqui uma imagem, por exemplo, da ilustração, né, que eu tive no Kindle, que eu achei muito bacana. Então tá aí um diferencial, né, em relação ao audiobook, por exemplo. Por mais que ali você tenha a narração do autor, no Kindle ou no próprio livro físico você tem aqui essas ilustrações, né, que são bem interessantes também. E essa história que é a Coraline, né, toda a situação, né, que ela se encontra com alguns personagens me lembrou bastante Alice, né, no País das Maravilhas. Que por sinal tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em algum lugar. E até sobre isso, tem um momento que a Coraline está falando com um gato que me lembrou bastante ali a história, né, da Alice. Então eu separei um trecho aqui para comentar com vocês. E o gato diz assim para ela: Gatos não têm nomes, disse ele. Não? Não. Vocês, pessoas, têm nomes. É porque vocês não sabem quem são. Nós sabemos quem somos, então não precisamos de nomes. E até em relação com outros personagens, como por exemplo um personagem que sempre fala o nome da Coraline errado no mundo real, né? E aí no outro mundo ali, né, através do túnel, esse personagem ele fala o nome dela correto, né? Vendo como todas as coisas naquele universo ali são para agradar, né, a Coraline. E aí, pesquisando, né, sobre a história, eu separei até duas curiosidades, né? A primeira em relação à casa, como toda a história ali, né, a ambientação, a descrição ali da casa, né, da residência, ela teve bastante inspiração em alguns imóveis ali em que o autor, né, ele viveu. Então ele trouxe nessas lembranças ali que ele tinha e colocou nessa história. E o outro ponto é que essa história começou como uma história para a filha dele, a Holly, que ela gostava ali de histórias assustadoras, né, com meninas corajosas e tal. Então ele começou essa história para ela quando ela tinha 5 anos, porém ele não terminou, ele só retornou essa história alguns anos depois e acabou então finalizando meio que para outra filha dele, né, que era a Maddie. Então tá aí algumas curiosidades, né, que eu achei bacana aqui para entender, né, esse processo de criação, né, dessa história. E aí uma outra coisa também que eu posso comentar é sobre o filme, né, Coraline, que saiu em 2009, se não me engano.
e é um filme em stop motion, né? E recebeu diversas indicações ali a Oscar. E, meu, é um filme muito bonito, sabe? Se você até pesquisar, né, sobre o processo de criação, você vai ver como eles foram detalhistas, sabe? E até sobre isso eu separei alguns vídeos que eu vou deixar aqui na descrição de análise, né, do filme, que são de um canal que eu gosto bastante aqui também no YouTube, que é o canal Elegante, né? Ele faz umas análises ali bem bacanas de filmes. E aí até um detalhe, né? A adaptação que foi para o cinema tem algumas diferenças em relação à história, né? Mas no geral a história ainda é a mesma. E olha, eu gostei bastante dessa história, até pela questão de muita coisa ficar em aberto, sabe? Muita coisa não é explicada, né? Então eu acho que fica a critério da imaginação, né? Do próprio leitor ali. Como o autor, então, ele não preencheu certas lacunas ali, fica então à nossa disposição preencher isso da forma como a gente achar que faz mais sentido, né? Então eu recomendo o livro e o filme também, né? Coraline. E comenta aqui embaixo caso você já tenha lido esse livro, caso você já tenha assistido o filme também, se você gostou ou não. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like e compartilhar então com outras pessoas, porque isso ajuda bastante a gente aqui no YouTube. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!